paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem? Mais uma noite estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje temos, hoje eu vim assim muito feliz porque estamos retornando, aí no nosso culto, na igreja, glória a Deus. Mas assim continuamos, com esse propósito de trazer o estudo para os irmãos, como fizemos aquela pesquisa rápida ali, os irmãos concordaram em estar participando dos estudos. E esse estudo, que temos o título de Graça Suficiente, é que eu estarei trazendo hoje para os irmãos. E a irmã Denise estará trazendo o próximo estudo da semana que vem. Amém? Então, assim, irmãos, eu desde já queria agradecer muito a todos os irmãos que estiveram conosco, os irmãos que foram fiéis aqui aos estudos, que estavam sempre junto aqui, assistindo e louvando o Senhor conosco. Não apenas assistindo, mas também participando junto conosco. Amém? Então que Deus possa te abençoar, tá? A sua vida, a vida da sua família, e que cada palavra que foi falada aqui, cada coisa que foi colocada para nós, que tenha sido como alimento para a nossa vida. Porque, irmãos, nós estamos dando muito lugar, muita prioridade, às coisas que desinteressam em relação às coisas de Deus. Então, quando você para o que você está fazendo para você ouvir a palavra de Deus nos estudos, então você está deixando as coisas de lado e realmente buscando primeiro o reino dos céus. Eu fiquei assim triste nessas semanas, que infelizmente, eu tive um problema na minha internet, não deu para assistir ao vivo, infelizmente, deu um problema na minha internet, eu não tenho, internet no meu celular, não tem como assistir vídeo pelo meu celular, só em casa. Em casa eu tenho a minha internet, mas estava com problema, já foi resolvido e eu acabei ficando 2 estudos sem assistir, justamente devido a esses problemas que eu estava tendo. Mas, glorifica ao Senhor Deus porque não parou, continuamos aí os estudos, mesmo com dificuldades, mas o Senhor, ele provou que Ele é fiel para conosco. E sejam bem-vindos em nome de Jesus, vocês, que Deus possa te abençoar, como eu falei anteriormente, você e sua família, e que esse estudo seja maravilhoso para cada um de nós. Amém? E vamos lá, irmãos. Antes de nós entrarmos aqui na introdução, desse título que é a graça suficiente, eu queria fazer uma oração com você. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por estarmos aqui, Senhor Pai, para te louvar, ó Deus. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que muitas pessoas, Senhor Pai, se enfraqueceram, Deus. Muitas pessoas deixaram de ir para a tua casa. Ó Deus, eu te peço, Senhor Pai, que tu venha, Senhor Pai, ó Deus, fazer crescer essa chama, Senhor Pai, novamente, para que, ó Deus, muitas pessoas que enfraqueceram voltem, Senhor Pai, para louvar o teu santo nome, porque tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, e sem ti nós não somos nada, Pai querido. Ó Deus, entrego a cada um que está conosco aqui assistindo. Ó Deus, não importa a quantidade, não importa a quantidade. O que importa são aqueles que estão interessados em fazer a tua obra, estão interessados em buscar mais de ti. E eles estão aqui, Senhor Pai, junto conosco para aprender da tua palavra. Toma eles em suas mãos, abençoa cada um, toma nosso pastor também na nossa igreja, o pastor Manuel, ó Deus, sua esposa, sua família. Ó Deus, tome, Senhor Pai, a cada pastor, Senhor Pai, ó Deus, a cada igreja aqui representada. Ó Deus, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Estamos aí, com esse estudo maravilhoso, falando sobre a graça, Eu queria, assim, desde já, iniciar com você essa introdução, que diz assim: há uma única palavra, há uma única palavra que abrange todas as riquezas que encontramos em Cristo. E o nome dessa palavra é graça. Que palavra magnífica, irmãos? Ela é usada mais de 170 vezes no Novo Testamento para referir-se ao favor divino conferido a pessoas que não o merecem. Amém? É o meio pelo qual recebemos todas as bênçãos materiais e espirituais.
em alguma medida, até mesmo os incrédulos, tá? Se beneficiam da graça de Deus. Então nós vamos ver aqui agora. Os teólogos eles chamam, usam esse termo, né? Graça comum, para aquelas pessoas, né, que são os incrédulos que em alguma medida recebem de Deus, né? Porque é comum a toda a humanidade, tá? Por isso que é chamado graça comum, porque é comum a toda a humanidade, é para todos a graça do Senhor. A graça comum é o constante cuidado de Deus por toda a criação, suprindo as necessidades das suas criaturas. Através da graça comum, Deus livra a humanidade da completa devassidão e mantém a ordem e algum senso de beleza, né? Moralidade e bondade na consciência da sociedade, né? Os cristãos, entretanto, recebem maior graça. Amém? Para nós, a palavra de Deus é ilimitada, né? Incluindo tudo a respeito das provisões todo suficientes em Jesus Cristo, né? Então, pela graça, nós somos salvos, está lá em Efésios 2:8, e nos mantemos firmes, né? Em Romanos 5:2. A graça sustenta a nossa salvação, dá-nos vitória na tentação e ajuda-nos a suportar o sofrimento e a dor. A graça nos ajuda a entender a palavra e a aplicá-la com sabedoria às nossas vidas. Nos conduz à comunhão e à oração, capacitando-nos a servir ao Senhor eficazmente. Em suma, existimos e estamos firmes no ambiente da graça toda suficiente. Então, é a graça de Deus. Então, nós vamos aqui entender, irmãos, o quanto é importante a graça em nossa vida. A graça do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. No capítulo 12, do versículo 10 ao versículo... do versículo 7 ao versículo 10. Nós vamos ver aqui sobre a graça, o quão maravilhoso é a graça de Deus em nossas vidas e o quão importante é. E muitas vezes nós não damos essa importância. Vamos lá. E para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Então, meus amados, nós vimos aqui a situação de Paulo, né? Paulo, ele estava numa situação, né, que ele tinha o seu espinho na carne, né? Muitas pessoas entram, falam sobre esse espinho, que era isso, que era aquilo, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas Paulo tinha o seu espinho na carne, né? E a revelação que ele teve, né, em relação dele se exaltar, né? Acabou que veio um espírito aqui no versículo 7, né? E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, né? Ele falando sobre as revelações, diz assim, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, né? Então, como lemos aqui, Paulo tinha esse espinho na carne, né? E quando ele foi assim orar ao Senhor, ele orou 3 vezes ao Senhor, pedindo ao Senhor provavelmente para tirar aquilo, para acabar com aquilo na vida dele. E o Senhor foi bem direto para Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Né?
E muitas das vezes, irmãos, nós entramos nessa questão. Nós questionamos ao Senhor por que isso está acontecendo na minha vida, por que minha vida está de cabeça para baixo, por que as coisas estão acontecendo dessa forma, porque eu sirvo ao Senhor e as coisas têm que ser boas, porque se não for boa, eu vou reclamar, eu vou questionar. Deus, eu não estou mais aguentando. Irmãos, a primeira coisa que eu digo para você, Deus, Ele nunca vai te dar algo na sua vida além do que você possa suportar. Ele nunca vai fazer isso contigo, nunca. Então, eu costumo dizer, irmãos, que quando nós dizemos eu não aguento, né? Eu vou ser sincero com os irmãos, isso já aconteceu comigo em algumas situações, eu disse, Senhor, eu não aguento, o que eu vou fazer com isso? Infelizmente, nós esquecemos aquilo que Deus fala para nós na sua palavra, que Ele não te dá nada além do que você possa suportar. Se você está passando por uma situação difícil, é porque você consegue passar por ela. Deus está te provando, está te dando condições, porque Ele sabe que você é capaz, irmão ou irmã de Deus, homem e mulher de Deus, que você é capaz de suportar tudo isso que está acontecendo na sua vida. E muitas das vezes nós desistimos de ir para a igreja por causa disso, nós paramos, nos enfraquecemos, queremos parar de louvar o Senhor, quando vamos para a igreja vamos emburrado, não glorificamos ao Senhor, né? Não entregamos o melhor que Deus merece, justamente porque a gente acha que nossa vida tem que estar sempre um mar de rosas. Mas não se esqueça, irmãos, você quer um mar de rosas na sua vida? Rosa contém espinhos, ela tem espinhos. Então, o Senhor, Ele é bem claro com Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, se você está passando por alguma situação ruim na tua vida, difícil na sua vida, glorifique a Deus. Busque mais a Deus. Não deixe o Senhor de lado porque você está triste com uma situação que aconteceu com você, porque Deus nunca vai querer o teu mal. Então, meu irmão e minha irmã, glorifica ao nome do Senhor Jesus. Ah, irmão Jonas, mas você não passa o que eu passo. Irmãos, Deus, Ele dá a prova para cada pessoa diferente. Existem coisas que você vai suportar que eu não vou. Mas existem coisas que eu vou suportar e você não vai suportar. Por isso que muitas vezes nós olhamos para a situação, o irmão está sofrendo por aquilo ali, às vezes nós não respeitamos o que o irmão está passando. Né? Foi até falado isso na escola dominical, né? Queria também dar os parabéns aos professores da escola dominical. Hoje não é aniversário, mas é o que a Rúbia sempre fala lá, né? A gente sempre está aprendendo e é lá na escola dominical que a gente aprende, né? E foi me lembrado agora que coisas foram faladas na aula lá, né? Na aula da escola dominical, né? Em relação a isso. Então, meus irmãos, aqui no versículo, deixa eu pegar aqui, no versículo 10, né? No finalzinho, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então Paulo entendeu, que quando ele está fraco, é aí que ele está forte. Mas por que isso? Porque ele vê, irmãos, que a dependência, a força não vem dele. Porque quando nós nos achamos, pensa bem, quando nós nos achamos fortes, nós não fazemos a vontade do Senhor porque nós dependemos de nós mesmos. Mas quando você se encontra fraco, você fala, Senhor, não consigo, me ajuda. Você se torna dependente do Senhor. E você vai buscar mais Ele. Você vai glorificar o seu nome, você vai fazer a sua vontade. E o Senhor vai começando a resolver na sua vida as coisas. Por quê? Porque você realmente reconheceu, né, que quando você está passando por injúrias, calúnia, perseguição, você começa a entender que não vem de você a força, vem de Deus. Então a graça do Senhor basta a você. Porque por mais que estejam te machucando, a graça do Senhor vai te consolar, vai te confortar. Irmãos, a gente precisa entender que a força que nós temos que ter vem de Deus. Tá? A fraqueza que você sente na tua carne ali, que você acha que você não consegue, o Senhor, Ele vai suprir isso na sua vida, porque vem dEle a força. É Ele que vai te fortalecer e não vai vir de você. Então a graça do Senhor é isso, a graça do Senhor é algo dado, foi a morte de Cristo, Ele foi dado para cada um de nós,
Ele morreu por nós e ele não falou assim, ó, agora eu morri por você, agora você vai ter que morrer por mim. Não. Ele morreu por você e ele chama a cada um de nós para para boas novas, para uma boa obra. Amém? Então é isso que Deus faz. Então, a graça do Senhor. Então, quando você se sentir fraco, busque ao Senhor, ore ao Senhor. E quando se sentir forte, se alegre em Deus. Irmãos, não existe motivo, tá? Nenhum motivo para nós deixarmos a obra de Deus, para nós pararmos com a obra de Deus. Abram suas Bíblias aí, né, em 2 Coríntios. O que significa ser suficiente para você? Quando a gente tem um tema hoje, né, a graça suficiente. Essa palavra suficiente, o que é isso para você? Então, suficiente é nada mais nada menos, é aquilo que satisfaz ou que basta. Isso é suficiente. Então, nós estamos falando aqui sobre a graça suficiente, a graça que satisfaz ou a graça que basta. O que você aprende com isso? O que eu aprendo com isso? É que, irmãos, é o que eu falei no começo. Muitas das vezes nós reclamamos tanto, nós questionamos tanto, não nos agradamos com aquilo que temos, né? Aquilo que temos nós não valorizamos, mas aquilo que nós queremos ter, a gente almeja bastante, mas quando a gente ganha aquilo que a gente almeja, a gente não dá mais valor, ou seja, vai passando, ou seja, nunca se torna suficiente para você. Então Jesus ele morreu na cruz por nós, né? Ele sofreu por nós. E parece para muitas das vezes que isso não se torna suficiente para a nossa vida. Porque nós estamos reclamando da vida. Às vezes nós não nos atentamos que Jesus, ele nos comprou com seu sangue. Né? Foi rasgado o véu ali, ele nos deu a permissão para falarmos diretamente com Deus. E nós muitas das vezes não valorizamos isso, né? Não valorizamos essa atitude de Jesus, a atitude do Senhor de ter dado o seu Filho, né? Abre aí sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a gente aprende, né, que ela se torna, essa declaração que está aqui na palavra de Deus, que acabamos de ler, ela se torna assim uma das declarações mais maravilhosas, tá? Mais maravilhosas sobre o Senhor, é que ele é cheio de graça. Jesus é cheio de graça e ele veio por nós. Nós vimos muitas atitudes dos homens em relação a querer provar a Jesus, fazer algo contra Jesus, fazer com que Jesus julgasse alguém, que Jesus culpasse alguém, para eles ir lá e determinar algo ruim para o nosso Jesus. Mas Jesus sempre foi tranquilo, sempre foi sábio, né, nos seus pensamentos antes de dar aquela resposta. A gente tem um exemplo daquela mulher que ia ser apedrejada. A gente fala muito sobre essa passagem, porque é uma passagem que nos traz muitas lições. E de repente, aqueles homens iam apedrejar aquela mulher, né? E Jesus ele era o único que poderia sim apedrejar aquela mulher. Porque ele mesmo falou com suas palavras: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia fazer isso, mas ele provou para nós que mesmo você, na condição de você estar certo ou errado, você não deve julgar ninguém e culpar a ninguém. Porque o Senhor, na sua graça, ele nos mostra, né, que o que é suficiente para nós. Eu penso assim, irmãos, se o nosso Jesus aqui na terra, ele teve essas atitudes e eu sigo a ele, quem sou eu para julgar o meu próximo? Quem sou eu para dizer isso ou aquilo do meu próximo? Então, precisamos, irmãos, aproveitar, viver essa graça do Senhor e ajudar nossos irmãos, né, a cooperar mais com nossos irmãos. E hoje a gente vê muita divisão, né? Eu vou fazer isso sozinho, eu quero fazer isso sozinho, enquanto o Senhor nos ensina, eu quero união, eu quero que vocês façam juntos.
A minha graça te basta, meu filho. Né? Chame o irmão ali, chame o outro ali, faça as coisas em comunhão. Se um tem uma ideia, o outro tem outra ideia, ajunte essas ideias. Mesmo que sejam diferentes, você pode tirar um pouquinho de cada. Agora, vamos pensar num tempero aqui, né? Para a gente passar para a próxima fase. Quando você vai fazer uma comida, você não joga apenas sal na sua comida. Um exemplo, vou colocar aqui uma carne. Você não joga só sal na carne cozida para ficar gostosa. Não, você pega um sal, pega um coentro, né? Para quem gosta de coentro, pega uma cebola, pega um tomate, você pega um pimentão para quem gosta, você pega, né, cominho, e você vai transformando cada porção ali em algo gostoso, algo bom para se você sentir o cheiro e você se alimentar. Não é assim? Então por que isso não acontece conosco? Irmãos, a gente está vivendo num mundo tão egoísta que as pessoas hoje não têm essa paciência, sabe? Não, a minha ideia é essa, então a ideia do irmão, eu não vou escutar o que o irmão está falando porque ele está falando uma coisa totalmente diferente. Mas por que eu não pego um pouquinho, né, da ideia de alguma coisa dele e coloco uma pitadinha e pego do outro irmão e coloco e a gente transforma em algo bom e gostoso ali naquele momento? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não está vivendo a graça de Jesus dentro de nós. Porque a gente não está satisfeito com aquilo que Jesus tem para nós. E vivemos reclamando, vivemos questionando e não olhando para aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, colocado no nosso modo de viver, entre nossos irmãos. Nós não temos reparado isso e estamos perdendo muito, irmãos. Estamos cada vez mais frios, porque estamos perdendo essa essência da graça de Jesus. E isso é horrível. E eu falo isso, irmãos, não falo para o pessoal do mundo, não. Eu falo isso para os cristãos, aqueles que servem a Jesus. É para nós que está acontecendo isso. Infelizmente. A gente fala muito sobre isso. Não, o coronavírus veio muito para ensinar. Irmãos, ele está ensinando. Mas tem pessoas que estão repetindo de série, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque não querem observar o que Deus está querendo dizer para você. E nós pensar no nosso próximo, viver com o nosso próximo. Por mais que o irmão não pense como eu, mas eu preciso viver essa graça divina do Senhor. Eu preciso me satisfazer com a graça. Senhor, eu estou sofrendo, mas a tua graça me basta, Senhor. Isso está me doendo, me caluniaram, mas a tua graça me basta. Pisaram em mim, mas a tua graça me basta. O que está faltando em nós é isso, irmãos. Por isso que muitas das vezes, quando um irmão te machuca, você quer desistir de tudo. Quando acontece alguma coisa, você quer parar com tudo. E Deus não quer isso para nós. Amém? Superabundante graça, ou graça superabundante, né? Talvez em nenhum outro lugar a magnificência da graça é mais maravilhosamente expressa do que lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 8 e versículo 11, que diz assim, ó: E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual fez que por nós se deem graças a Deus. Amém? Então, meus amados, quando nós falamos em graça superabundante, tá? Você imagina um copo d'água, um copo, né? E uma garrafa cheia de água. Você vai encher aquele copo e aquele copo está subindo aquela água e de repente ela chega na boca, você continua colocando a água ali. E ela vai começar a transbordar, e começa a transbordar, e começa a transbordar, e começa a transbordar. Imagina isso, irmãos, com a graça de Deus na sua vida. Imagina isso, Deus enchendo a sua vida de graça. Imagina isso, o que Jesus fez por você na cruz. Ele morreu por você, imagina o que ele fez. Imagina as bênçãos de Deus na sua vida, tanto espirituais como materiais. Imagina isso, Deus fazendo
hoje na sua vida, na vida da sua família, Deus te abençoando sua família. É aí que está a graça, irmãos. A graça de Deus. Amém? Então, superabundante graça de Deus. Jesus, ele fazia as coisas por você, sabe? E fala assim, ó, não é falar assim como um homem faz, né? Hoje eu estou te dando, amanhã eu quero. Muitas vezes tem pessoas que fazem isso. Hoje eu vou te abençoar, hein? Isso é um homem falando. Mas amanhã, lembra de mim, tá? Que amanhã eu vou fazer, você tem que me ajudar. Deus não é assim, irmãos. Quando Deus ele deu o seu filho para morrer por nós, né? Que a Bíblia diz lá, o versículo que a gente leu lá em João, ele diz que Jesus estava cheio de graça, né? Estava cheio de graça. Ou seja, ele já veio preparado, irmãos. Ele já veio preparado para nos dar, para nos abençoar, para abrir a porta, né? Para você entrar. Ele disse, eu sou a porta. Se você bater, ele vai abrir. Então ele é, né? Ele veio com essa graça para nós, para que nós venhamos, nos dessemos a condição, né? De hoje, por mais que você viva como Paulo viveu ali, Paulo, irmãos, eu creio que Paulo questionou o Senhor, né? No versículo lá que a gente leu, que o espírito do maligno lá foi esbofetear ele e tal. Nós percebemos que ele foi orar 3 vezes ao Senhor. Senhor, me tira isso de mim. Essas perseguições, tudo que está acontecendo comigo. E o Senhor foi claro com ele, a minha graça te basta, meu filho. Desperta. Ei, nesse mundo você acha que você vai viver bem, normal? Você acha que não vai ter perseguição não? Que a tua vida vai ser o quê? Mil maravilhas? Não. Pessoas vão te seguir, pessoas vão te perseguir, pessoas vão te caluniar, pessoas vão falar mal de você. Muitas pessoas vão tirar muitas coisas de você. Mas a minha graça te basta. E o que é importante para você? O que estão te tirando ou aquilo que eu dou para você todos os dias, que é a minha graça? Aí você responde por você mesmo, meu irmão e minha irmã. O que é importante para você? Amém? Então, que nós venhamos entender essa superabundante graça que o Senhor tem para nós. Não para, né? É uma graça infinita, uma graça que não tem limites, né? Ela é ilimitada, como nós lemos aqui, né? Em certo sentido, só esse texto já resume tudo o que poderia ser dito sobre nossa suficiência em Cristo, postos em um contexto que descreve as provisões materiais concedidas por Deus. Este versículo tem um significado que, obviamente, se estende a proporções ilimitadas, né? A graça superabundante habita todo crente. Ou seja, não tem como você ser servo de Deus e dizer, a graça não está em mim. Tá, porque é todo crente. E de se admirar que Paulo não pôde reter seu louvor a Deus por tal dom indescritível. Lá no versículo 15. Vamos ler o versículo 15 do capítulo 9 do 2 Coríntios? Olha o que o Paulo fala, né? Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, a gente percebe o quê? Que o Paulo era um homem que sofria de perseguição e tal, mas Paulo sempre estava ali dando graças a Deus. Sempre estava auxiliando seus irmãos, né, em relação a se sentir, ficarem bem, a suportar as dores, a não questionar, não reclamar. Aí eu pergunto para os irmãos, por que nós, irmãos, que somos servos de Cristo também? Por que nós não aprendemos também dessa forma? Porque nós questionamos com qualquer coisa. A gente está tão acostumado a questionar, irmãos, que às vezes nem tem coisa para questionar, você está questionando. E Deus não quer isso. Isso nos trava, irmãos, em relação à obra de Deus. Porque quando você vai fazer a obra de Deus e tem reclamações, você acaba desistindo. Você acaba parando por ali. Você não quer mais insistir, não quer fazer, por quê? Falta ali essa graça que já está em você, mas você não percebe. Desperta, irmãos, para essa graça do Senhor. Comece a
a expulsar, a tirar as coisas do inimigo da sua vida, né? Do seu lado, do seu derredor, seja lá onde for. Comece a expulsar, a tirar essas coisas, glorificando o Senhor pelo que você tem, pelo que você é. Pela bênção que você é. Pela bênção que você pode ser para o seu vizinho, pela bênção que você pode ser para o seu marido, para sua esposa, né? Começa a se ver diferente. Começa a se olhar diferente. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida através da sua graça. Amém? Glória a Deus. No capítulo 11, né, que lemos aqui, Paulo faz uma lista das muitas dificuldades e situações ameaçadoras pelas quais ele passara. Incluídas em sua lista estão grandes aflições físicas, prisionamentos, espancamentos, apedrejamento, naufrágios, rios perigosos, assaltantes, perseguição de gentios e judeus, noites mal dormidas, frio e calor, fome e sede, né? Do versículo 23 ao 27 a gente encontra tudo isso. Ainda mais dolorosa do que tudo isso era a preocupação diária que ele tinha do bem-estar das igrejas, que eram a maior paixão de Paulo, né? Vemos lá em Colossenses capítulo 1, 28 e 29. E apresentam o maior potencial para trazer-lhe dor e decepção. Amém? Então, irmãos, é isso que eu estou falando com os irmãos, é exatamente isso que eu estou falando. Olha o que Paulo passou, né? E Deus falou para ele, a minha graça te basta, meu filho. Olha o que Paulo passou. Então, irmãos, muitas das vezes nós usamos, né, as nossas dificuldades como desculpa, muitas das vezes, para que nós venhamos reclamar das coisas, para que nós venhamos justificar o porquê eu estou reclamando. Se você é uma cristã, se você é cristão, né, comece a entender isso e comece a mudar o seu pensamento em relação às provações que você passa na sua vida. Comece a dar graças a Deus, comece a glorificar ao Senhor, irmãos. Como eu falei no começo, irmão Jonas, você não está passando o que eu estou passando. Se você está passando o que você está passando hoje, a dificuldade, é porque Deus sabe que você pode suportar. Coloque isso na tua cabeça. Se eu posso suportar, eu vou glorificar a meu Deus, eu vou engrandecer Ele, eu não vou desistir, eu vou manter a minha fé, eu não vou recuar. Sabe quem vai recuar se você não desistir? Se você insistir e glorificar o Senhor, se você chegar na tua igreja, né, em vez de você ficar cabisbaixo porque está acontecendo alguma coisa ruim na tua vida, se você chegar na tua igreja, Senhor, muito obrigado, eu glorifico o teu santo nome, tu és maravilhoso, ó Deus, muito obrigado por estar aqui, e está tudo ruim. Sabe o que acontece na sua vida? Sabe quem vai recuar? É o diabo. Ele vai recuar da sua vida. Ele vai falar, não adianta. Não adianta perseguir, não adianta lançar isso, não adianta mandar alguém falar mal dela ou dele, não adianta fazer nada, porque ele está sendo fiel a Deus. É isso que Deus quer de nós, irmãos, que nós venhamos ser fiel. Tá? Você que ainda não foi para a sua igreja de repente voltou, e você não está indo para a tua igreja, porque você está acomodado. Volte imediatamente, porque Deus precisa de você lá. Mas para que, João, Deus precisa de mim? Porque às vezes existe uma pessoa que está lá precisando ouvir alguma coisa de você. Você que pregava o evangelho. Às vezes tem uma pessoa lá que está precisando, às vezes passou uma tribulação na vida, está precisando que você, que é ministro de louvor, esteja lá para cantar um louvor, para adorar o Senhor com louvor, e aquela pessoa sinta a presença de Deus através de você, que é um canal usado por Deus. Às vezes Deus está precisando de você lá, porque quando alguém está pregando, precisa daquela pessoa que faz aquele fundo musical, a pessoa que faz um som bonito que você consegue fazer. E a sua igreja está precisando de você e você não está indo para lá. E aí, meu irmão, minha irmã? A graça do Senhor nos basta. Por mais que seja difícil, a graça do Senhor nos basta. Amém? Glória a Deus por isso.
o que nós aprendemos, quais são as lições que a graça ela nos dá, né? As lições da graça, né? O subtítulo aqui, as lições da graça em relação a Paulo, né? A primeira coisa que Paulo aprende e que nós precisamos aprender é a humildade, né? Vamos lá. Deus sabe que os homens então estão sujeitos ao orgulho, especialmente quando estão em posições de privilégio espiritual. Portanto, Deus usa oposição e sofrimento para lhes ensinar a humildade, né? Então nós temos um exemplo lá, Paulo foi talvez o homem espiritualmente mais privilegiado que já viveu. E a graça do Senhor em sua vida foi extraordinária. Em pelo menos 4 ocasiões, o próprio Jesus apareceu a ele, a fim de instruí-lo, encorajá-lo em tempos de profunda necessidade. Então nós aprendemos aqui que ele foi um homem privilegiado, porque Jesus apareceu para ele, né? Jesus não saiu aparecendo para outros assim, como apareceu para ele, né? Depois da sua ida para o céu, né? Então, assim, Paulo foi um homem privilegiado. Então, ele poderia sim ter um orgulho, né? Dizer, não, Jesus me visitou pessoalmente, falou comigo, né? Sim, fiquei um tempo cego, mas foi um preparo de Deus e tal. Mas não, ele aprendeu a ser humilde com tudo isso. Ele aprendeu que ser servo de Deus é primeiramente ser humilde. Tem que ter humildade. Você precisa usar a humildade, tá? Para quê? Porque a gente entende, né, que sem Deus nós não somos exatamente nada. Quem faz a obra não sou eu. Se eu for pregar numa igreja e as pessoas aceitarem Jesus, não sou eu que estou ali ganhando aquelas pessoas, assim, falando, é por causa de mim que elas estão aceitando Jesus. Não. Isso a gente tem que ter humildade para isso. Se de repente eu fizer uma oração e começar a clamar ao Senhor em relação para ver o Espírito Santo, as pessoas serem batizadas, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que está tocando aquelas pessoas, está usando aquelas pessoas para serem batizadas. Então é necessário que nós usemos sim, né, a humildade. Primeira coisa, humildade. Segundo, a dependência, né? Frequentemente, outros crentes são canais da graça de Deus, mas somente Ele é a fonte, que tem a ver, entenda bem, tem a ver com a humildade também. A gente entender que Deus que é a fonte, né? Temos a tendência de nos voltarmos para as pessoas a fim de solucionar nossas mágoas, né? Mas Deus quer que, em tempos de dificuldade, busquemos primeiramente a Ele. Então, às vezes, irmão, nós recorremos, né? Achamos que eu tenho que me recorrer a fulano, que eu tenho que me recorrer a ciclano. Não, a minha solução está em fulano. Não, a minha solução está em ciclano, a minha solução é essa. Mas a nossa verdadeira solução, primeiramente, está em Deus. Quantas das vezes você passou por dificuldade, né? Em vez de você procurar alguém, uma pessoa X, que você acha que é ela que você tem que procurar, quantas vezes você ajoelhou e orou ao Senhor? Quantas vezes você falou com Deus? Quantas? Então, há necessidade, né, irmãos, da gente entender sobre a nossa dependência. Não é do homem, não é do irmão ciclano, irmão fulano, né? Não é ele que vai resolver meu problema. Por mais que ele fale, a pessoa fala, a pessoa pensa que nem eu, né? Essa pessoa, ela tem a mesma ideia que eu, ela pensa que nem eu, ela tem a mesma visão que eu, né? Então eu vou recorrer a ela, porque ela vai falar exatamente aquilo que eu preciso ouvir. Não, quem vai falar o que você precisa ouvir é Deus. Primeira atitude que você deve tomar, e primeira coisa que você tem que entender, é que você é dependente de Deus, não do homem. Amém? Glória a Deus. Então aqui, a terceira aqui é a suficiência, tá? A suficiência. Paulo ficou contente com a resposta de Deus, porque sabia que Deus iria suprir graça suficiente, né, para a sua aprovação. E diz assim, ó, lá no versículo 9, que a gente leu no início, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Ele me disse, está no tempo perfeito,
no texto no grego, né? No caso, esse termo, ele me disse, está no tempo perfeito, no texto grego, né? Implicando que toda vez que Paulo orava, Deus dizia e continuava a dizer a mesma coisa. A minha graça te basta. Né? Deus respondeu a oração de Paulo, não para dar o que ele pedia, nem para remover o problema ou a dor, mas por suprir graça suficiente para que Paulo pudesse suportá-lo. Porque remover algo que era benefício, né, benefícios tão imensos, tais como a humildade, a comunhão e maior glória de Deus. Então, por que remover, né, algo que gera esse benefício? Né? Então, irmãos, o que a gente aprende aqui nessa lição sobre a suficiência, né, é exatamente isso. É que quando Paulo orava, né, Senhor, me ajuda, eu não estou aguentando, isso está acontecendo comigo. A minha graça te basta, Paulo. Senhor, mas a minha graça te basta, Paulo. Isso é suficiente, entenda. Entendeu? Essa é a suficiência que você precisa aprender na sua vida, meu irmão e minha irmã. É que a graça do Senhor te basta. É o que eu falei do decorrer da lição todinha. Né? Não adianta a gente reclamar, questionar, falar que eu não aguento, eu não quero, eu não posso, não dá, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou deixar de fazer isso na casa do Senhor, porque não está dando, não sei o quê. A minha graça te basta. É isso que nós precisamos aprender. Sobre a suficiência, né? Vamos lá. O próximo é o poder. O sofrimento que revela as nossas fraquezas serve também para revelar o poder de Deus. Tá? Porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Quando somos menos dependentes de nossa força humana e temos apenas o poder de Deus para nos sustentar, então somos canais adequados pelos quais Deus faz fluir seu poder. Dessa forma, devemos louvar a Deus pela adversidade, pois Ele é a ocasião em que o poder de Deus é mais evidente em nossas vidas. Não existe alguém tão fraco que não possa tornar-se forte, mas existem muitos que, achando-se fortes, continuarão fracos. Né? Então, o que eu aprendo aqui é exatamente isso. A força vem de Deus, como eu falei bem no começo. Tem pessoas que reconhecem sua fraqueza e elas são fortalecidas por Deus. E aquelas pessoas que se sentem fortes o tempo todo, quer resolver, porque eu faço, porque eu sou, porque não sei o quê, porque se não fosse eu, que não sei o que lá, porque sempre serão pessoas fracas. Essas pessoas que se acham fortes são pessoas fracas. Mas as pessoas que dizem, Senhor, sem ti eu não consigo, elas reconhecem, aí sim o Senhor fortalece. Então, meus amados, a conclusão, né, aonde chegamos falando sobre a graça suficiente de Deus, você aprendeu que a graça suficiente, que o ser suficiente, né, é algo que basta. Né? Por isso que Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta. Né? Então, a conclusão de tudo é, Paulo nos dá um princípio-chave no versículo 10, que nós lemos lá no início da lição, né, para a gente relembrar. Foi lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Amém? Então, Paulo nos dá um princípio-chave no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aceitou seu problema grave como um amigo destinado a torná-lo mais útil para Deus. Né? Sua atitude faz um grande contraste com a atitude da nossa sociedade. A maioria das pessoas pensa que a felicidade consiste em gozar de circunstâncias agradáveis e em possuir muitos bens. Muitos cristãos parecem pensar
que guardar os crentes de todas as dificuldades é a maior expressão de graça de Deus. O chamado evangelho da prosperidade é a maior contribuição para esse erro. Ou seja, Deus, Ele não te chamou, né? Ele não te convocou, né? Não te selecionou para você viver uma vida maravilhosa nesse mundo. Por quê? Porque Ele quer teu mal? Ele quer acabar com a tua vida? Não. Porque Ele sabe que o inimigo fica furioso quando você está servindo a Deus. E você vai sofrer perseguição, né? Então, as pessoas se enganam, porque achando que viver na graça de Deus é você acordar, oh, meu dia está maravilhoso, hoje ninguém vai falar nada de ruim comigo, né? Porque se falar vai acabar meu dia, né? Então que as pessoas venham me dar bom dia, que as pessoas venham me tratar bem, que as pessoas me tratem... Irmãos, esquece isso. Esquece isso, tá? Você viver, você tem que aprender uma coisa, você viver debaixo da graça de Deus, entenda bem, é algo que você precisa, se você não consegue, você tem que treinar e aprender isso. Você precisa exercitar, na verdade, não é treinar, exercitar isso. Como? Você precisa aprender que por mais perseguição que você viva, por mais tribulação, por mais problemas que venham na tua vida, você tem que entender que Deus, ele está lá dentro de você, que o Espírito Santo está dentro de você. E qualquer coisa que venha acontecer na sua vida não vai te abalar. E se te abalar, você sabe que Deus, ele vai sempre, não é de vez em quando não, sempre te orientar, te dar graça para que você possa suportar esse problema. O problema que está acontecendo nos dias de hoje é a gente se desesperar num momento difícil. Quando você se desespera, irmãos, você prova com a tua atitude que você não está esperando a provisão de Deus. Quando você está desesperado por alguma situação, é normal, nós temos nosso sentimento humano, sim, temos. Mas eu fico admirado com muitas pessoas que passam por tribulações, passam por situações que eu mesmo não aguentaria e estão sorrindo. E muitas dessas pessoas não estão sorrindo por fora, elas estão bem por dentro porque confiam em Deus. Confiar em Deus é você acreditar que Deus vai te dar a solução, independente do resultado. Você tem que esperar. Se a solução não é aquilo que você esperava, é que Deus queria para a sua vida. Amém. E muitas das vezes nós acabamos, às vezes até desanimados, entristecidos, porque a gente não confia suficientemente em Deus. A gente não acredita que a graça de Deus se torna suficiente. Se tornar suficiente é que aquilo ali para mim basta. Se antes eu era rico, hoje eu sou pobre, isso me basta. Se antes eu tinha uma casa, hoje não tenho, isso me basta. E quando você diz isso me basta, irmãos, não é que Deus vai te deixar você morar na rua, não. É que quando você se sente, Senhor, se eu não tenho, eu vou te agradecer. Olha aí a vida de Jó. Estudamos aí domingo passado, falando sobre Jó. Jó, ele tinha um sentimento humano, é normal. Mas ele acreditava, né? Que se Deus me tirou, né? Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor, como diz também, tanto na palavra do Senhor e aquele hino que fala, né? Então, irmãos, a gente tem que entender que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar na sua vida. Se você está passando por uma situação na sua vida, viva mediante aquilo que é suficiente para você. E o que é suficiente para a tua vida é a graça de Deus na sua vida. Independente, irmão, porque quando você nasceu, você não tinha nada. Quando você nasceu, né, você não pensava em ter nada. Você apenas nasceu. E quando a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo as coisas do mundo e vai querendo adquirir isso. Não, agora eu vou lutar para isso, eu vou lutar para aquilo. E muitas vezes esquecemos o nosso verdadeiro alvo, que é pregar o Evangelho de Deus, que é fazer a obra de Deus. Aí muitas das vezes, quando eu estou chateado, não quero fazer algo assim para Deus, sabe o que eu faço?
deixo de ir para a igreja porque me chateei. Deixo de fazer a obra de Deus porque eu tô triste. Eu deixo de fazer a obra de Deus porque aquela situação não correu como eu queria. Aí eu pergunto, meus irmãos, onde está a graça de Deus na sua vida? Onde está a graça de Deus na minha vida dessa forma? Precisamos, tá, ser fiel a Deus e mediante a graça dele. Precisamos entender que a graça de Deus é suficiente na minha vida, independente de qualquer coisa que possa acontecer. O que vale para mim, o que vale para você, é estarmos cheios da graça de Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, quero te agradecer por este momento, Senhor Pai, que aprendemos a Tua Palavra. Ó Deus, que Tu venha, Senhor Pai, neste momento abençoar cada pessoa aqui representada. Ó Deus, que nós venhamos verdadeiramente entender, Senhor Pai, sobre a Tua graça, Senhor Pai, Sua graça suficiente em nossa vida. Graça, Senhor Pai, que superabundante graça, Senhor Pai, que Tu nos dá, Tu nos transborda, Senhor Pai. Tu apenas não nos dá, mas Tu também nos transborda da Tua graça, Pai. Que nós venhamos viver, Senhor Pai, debaixo da Tua graça. Ó Deus, entender, Senhor Pai querido, que, ó Deus, que tudo, Senhor Pai, que acontece em nossa vida, Pai, precisamos entender que Tu estás conosco, Tu não nos abandona, Senhor Pai querido. Por mais que naquela resposta que nós esperamos, não é no nosso tempo, mas é no Seu. Muitas das vezes nós estamos naquela correria, não conseguimos esperar o Seu tempo. Deus, quantas coisas mudaram no dia de hoje, mas Tu não mudou, Pai. E o mundo hoje não está entendendo isso. Que o mundo, tudo passa, tudo muda, tudo transforma, mas a Tua palavra, ela continua a mesma. Tu não mudou, Senhor. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Deus. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, muito obrigado por esse estudo, Pai. Que Tu venha, Senhor Pai, abençoar a cada um, venha capacitar a cada um, Senhor Pai. Ó Deus, Tu venha nos fazer entender que sem a Tua graça, Senhor Pai querido, nós não vamos conseguir. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, queria agradecer a vocês que estão aqui conosco até agora. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, tá? O irmão Jonas vai se despedindo aqui. E, como eu falei, né? Eu vou até dar uma olhadinha aqui aqui para ajudar. Próxima aula, né? Vai ser a graça em meio às tribulações, né? Graça em meio a tribulações. Que a nossa missionária Denise, né, vai estar trazendo para os irmãos, para as irmãs também, e que você tenha verdadeiramente uma noite abençoada na presença de Deus, tá? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, e em nome de Jesus, viva na graça de Deus, viva sobre essa graça superabundante de Deus, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Amém.